Olá, tudo bem com você? Este é o primeiro devocional da série de devocionais No Caminho de Emaús. Eu sou o pastor Victor Cosson, pastor da Igreja Batista Regular Emaús, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E estaremos aqui nos próximos dias refletindo acerca da Palavra de Deus e do seu poderoso ensino para nossas vidas. Eu peço que você compartilhe este vídeo com mais e mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas com a Palavra do Senhor e edificadas com o seu Espírito Santo. Então vamos iniciar nosso devocional. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, há um dos versículos que muitos teólogos, professores e pastores disseram que se pudessem escolher um versículo que resumia bem toda a narrativa, a ideia, toda a mensagem das Escrituras, seria este versículo. Um versículo bem completo, por sinal, que explica a missão de Jesus, a missão do Filho de Deus. O versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, no entanto, ele não está inserido em um tipo de narrativa sem contexto. Existe um plano de fundo histórico, um plano de fundo narrativo por trás desse mesmo versículo. O versículo é um comentário do apóstolo João que escreve este evangelho e ele comenta um encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu este que vai até Cristo dizendo que ele considerava Jesus, mediante seus ensinos, seus milagres, que ele era mestre. Acontece que o fariseu estava com uma dúvida incomodando no seu íntimo e Cristo, percebendo isso, diz para ele que quem não nascesse de novo não poderia entrar e nem ver o reino dos céus. Nicodemos, sendo mestre, mesmo assim não entende e faz perguntas tolas, como: eu teria que entrar na barriga da minha mãe, como é que seria isso? Ele indaga com propostas tolas que nem para um mestre caberia. Mas Cristo então lhe responde que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado como a serpente no deserto que Moisés levantou. Isto é, ele faz referência ao Êxodo, à peregrinação do povo de Deus até a terra prometida, no momento onde o povo duvidou e Deus enviou serpentes víboras para mordiscar e para envenenar o povo. Mas, ao mesmo tempo, ele provê uma solução, um livramento, ao colocar uma serpente de bronze levantada em uma haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, confiasse no Senhor, seria curado das maldições, curado do veneno. Acontece que, da mesma maneira, Cristo Jesus, o Messias, ou como ele coloca aqui na mensagem, o Filho do Homem, seria levantado. Ele faz referência à cruz do Calvário, à sua morte, e todo aquele que olhasse, não somente olhasse, mas todo aquele que confiasse, que cresce, que olhasse para a cruz num tom ao mesmo tempo fúnebre, triste pela partida do Filho, mas alegre pela salvação que ele carregava, poderia ter a vida eterna. Aquele que confiasse na sua palavra, aquele que entregasse a sua vida, que se arrependesse do seu pecado e vivesse uma vida obedecendo os mandamentos de Deus, confiando na sua providência, seria salvo. Acontece que a Bíblia ela é claríssima ao afirmar isso. E no versículo 16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Amou ao mundo de uma maneira tão especial, tão abundante, tão grande. E esse amor é demonstrado pelo fato dele ter entregue o seu Filho único. Em algumas versões, o seu Filho unigênito, o único daquele tipo. Jesus ele era especial, não somente porque ele era Deus, mas principalmente porque ele era Deus. Deus e Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo era aquele que era o único mediador possível entre Deus e os homens. Cristo veio para remediar a nossa culpa. Ele veio para ser o nosso sacrifício. E o amor de Deus para conosco é demonstrado pelo fato de Jesus ser entregue na cruz para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa pena, para beber o veneno da serpente que era o nosso veneno.
Jesus, ele foi entregue para que eu e você, que crescêssemos, não fôssemos condenados, mas tivéssemos a vida eterna. E essa é a segunda parte do versículo. Jesus foi entregue somente para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, aqueles que creem, que confiam, que se agarram não somente na promessa, mas na própria pessoa de Jesus Cristo, podem confiar na maravilhosa bênção que tem do Senhor. Não uma bênção material, não uma bênção que extrapola talvez o seu entendimento, mas uma bênção grandiosa que lhe dá uma nova vida em Cristo. Esse é o maior presente que só Deus pode nos dar. Não somos nós que buscamos, não somos nós que alcançamos, não somos nós que galgamos isso ou trabalhamos para conquistar, mas é Deus que nos dá. Como Ele nos deu Jesus Cristo, Ele nos dá como graça, como um presente, que através da fé que nós depositamos nele, nós podemos confiar que temos a vida eterna no seu nome. Algumas pessoas, ao lerem esse versículo, ficam indagando e tentando pressupor: Deus ele mandou para todo o mundo ou somente para alguns do mundo. O versículo ele não quer focar nessa discussão que alguns teólogos tentam transpor. Aqui na conversa com Nicodemos e Jesus, os fariseus e a mentalidade dos professores e doutores do judaísmo tinham uma mentalidade de que somente o povo de Israel seria salvo quando o Messias viesse e que as demais nações seriam condenadas por Deus. Acontece que quando Cristo coloca aqui que Ele amou ao mundo, está falando o seguinte: tanto judeu quanto gentil, tanto grego quanto bárbaro, tanto homem quanto mulher, adulto ou criança, novo ou velho, não importa. Mas se você crê, para que todo o que crê, e essa fé vem de Deus, é dom de Deus, para que todo aquele que crê, sim, não irá perecer, não irá ser condenado, não irá ser lançado no inferno, mas terá a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, que confiar em Jesus. A pergunta que eu lhe faço hoje é: mediante esses versículos, mediante essa mensagem, mediante a proposta que nós temos do Senhor de confiar no seu Filho, de se entregar para Jesus, de se agarrar a Cristo, confiar na sua pessoa, o que temos feito? Temos vivido uma vida sem propósito, sem rumo, uma vida de prazeres, de egoísmo, de inveja, de pecados, de lascívia, seja o que for que você tem vivido, buscado satisfação nesse mundo inteiro e não encontrado. Deixa-me lhe falar uma coisa muito importante. Só Jesus pode dar para você a satisfação que você busca. Só Cristo Jesus pode lhe dar a vida que você tanto almeja. Porque nele nós temos vida eterna. Não somente numa esperança futurista, numa esperança no porvir, mas vida eterna hoje. Se nós cremos nele, se você se arrepender do seu pecado e confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador e clamar: Senhor, eu acredito em Ti, Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti, me salva, Senhor, tem piedade de mim, e clamar a Ele, vivendo agora mediante a Sua palavra. A Bíblia fala que você, por confiar em Cristo, por crer em Jesus, tem a vida eterna que começa hoje, uma nova vida, uma vida que só tem aqueles que confiam em Jesus. Reflita nisso, pense nisso e que a palavra de Deus possa habitar a sua vida e que, enquanto estamos no caminho de Emaús, há tempo para pensar e ouvir as palavras do Senhor.